A proposta de emenda constitucional que altera regras da administração pública e do serviço público, a PEC 32, foi enviada pelo governo no ano passado e foi amplamente discutida em várias audiências públicas na comissão especial desde o mês de junho passado. De acordo com o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, o substitutivo apresentado por ele foi melhorado no esforço de atender às sugestões de vários setores e dos parlamentares. Se transformou em uma proposta que, de fato, ajuda o Brasil, que avança no sentido de modernizar o serviço público, que preserva todos os direitos dos atuais servidores, que garante a estabilidade, que não cria aquela ideia, me parece um tanto fora de propósito, que veio do governo, de que todo o funcionalismo público brasileiro devia ir para uma condição de cargos em extinção, como se a partir dessa PEC nós estivéssemos iniciando uma nova realidade. Enfim, nós estamos hoje trabalhando em cima de uma PEC que é um produto do Legislativo. Mas houve várias críticas ao texto durante a discussão do relatório. A oposição e até mesmo deputados da base do governo criticaram a possibilidade de contratação temporária em diversas áreas do serviço público, que atualmente só podem ser contratadas por meio de concurso. Outro ponto atacado é o que permite a redução de jornada e salário em até 25% na administração pública. E ainda a contratação de entidades da iniciativa privada para executar serviços públicos. O artigo 37A é a possibilidade absoluta de terceirizarmos o Estado brasileiro, com exceção das funções consideradas típicas de Estado. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós não podemos admitir que esse artigo 37 prospere, da mesma forma como a questão do trabalho temporário. Por mais que seja necessário, em alguns momentos, nós temos que determinar um limite máximo, sob pena, por exemplo, de determinado município do nosso país, de repente, terceirizar toda a educação. Isso seria muito prejudicial. Excluindo as carreiras típicas de Estado, o que é que sobra para prover os cargos públicos preenchidos que serão com estes servidores selecionados de forma simplificada? Justamente saúde e educação. São atividades fundamentais e que precisam de um Estado profissionalizado, de um Estado competente, de um Estado valorizado, capacitado para fazer, através de sua longa manos, que é o servidor público, as suas funções. Reforma, deputados, é sempre uma coisa boa. A reforma, quando você vai fazer em casa, você faz lá um quartinho a mais para receber uma netinha quando ela for te visitar, ou melhora o azulejo do banheiro. Isso é reforma. Agora, desmontar a casa e quem mora lá não poder habitar, isso não é reforma, é desmonte. E é o que nós estamos vendo aqui. Mas para fazer isso, o governo precisa atacar também os servidores. Então, os direitos dos atuais servidores não estão contemplados como quer parecer o substitutivo. A Constituição de 1988 avançou no sentido de permitir o ingresso no serviço público apenas por meio de concurso. Concedeu estabilidade não como prêmio, mas para que o servidor pudesse denunciar ou se negar a praticar atos ilícitos, mesmo se pressionado pela chefia. O que essa reforma pretende? Pretende abrir as portas para milhares de funcionários indicados, nomeados politicamente, sem vínculo e sem compromisso com a administração pública. Outros parlamentares defenderam a necessidade da reforma administrativa. Eu quero aqui saudar, de verdade, o fato dessa casa estar andando na direção correta, buscando a aprovação de uma reforma administrativa que vai incluir, por exemplo, a possibilidade de contratos temporários de 5 anos, que vão desafogar a administração pública e também diminuir aquilo que se entende hoje como uma vaca sagrada, que é a tal da estabilidade, que é importante para determinadas carreiras, mas é muito nociva quando ela protege os ruins em detrimento dos bons. A questão da estabilidade, realmente, ela foi criada para corrigir como um mecanismo para combater o patrimonialismo, a administração patrimonialista, o coronelismo que existia com muito mais contundência, obviamente, há anos atrás, que permeava o serviço público, mas hoje também é utilizado
de forma indevida por muitos servidores que acreditam que aquilo ali é uma vitaliciedade. Prefeito que é bom não demite funcionário bom, ele fica com o funcionário bom para produzir, para fazer um bom governo. Mas como tem as exceções dos maus políticos, aí dá estabilidade para todo mundo. Aí todo mundo tem estabilidade. O coitado do cidadão do setor privado, esse não tem estabilidade. Outro ponto questionado por deputados de vários partidos, inclusive governistas, foi a exclusão de alguns servidores nas novas regras da reforma administrativa, entre eles os militares, os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que mais de 8 mil juízes recebem acima de R$100 mil por mês. O teto é de 39 mil. Após 10 horas de debate, a discussão da PEC da reforma administrativa foi interrompida. O presidente anunciou a retomada da reunião para esta quarta-feira.